Olha isso. Eu vou sugerir pro dono da pousada para mudar o nome dessa lagoa. Não pode ser mais Lagoa das Araras. Tem que ser Lagoa do Paraíso. É meio cafona, mas isso daqui é um paraíso. Bom dia, nosso terceiro dia aqui na Pousada da Junção. Não são nem 6h50 da manhã, são 6h45. Estou com meu binóculos apostos porque hoje eu vou passarinhar. Se você não está acostumado com esse verbo, passarinhar é um jeito carinhoso que os ornitólogos e os entusiastas da observação de pássaros chamam a observação de pássaro, passarinhar, o birding em inglês. E aí agora a gente acordou super cedo, que é um horário que as aves estão bem agitadas, que o sol está fraco. Vamos ali encontrar com o Luciano, que é o gestor de sustentabilidade aqui da Pousada da Junção e também ornitólogo. Ele vai guiar a gente, mostrar aqui os pássaros da região aqui da Pousada da Junção, que são muitos. Eu já acordei aqui, ó, tá uma cantoria sem fim. Meu nome é João Vitor e esse é o Tesouros do Brasil. Meu papel como gestor de sustentabilidade, eu sou responsável não só pelas experiências, que todas as nossas experiências que a gente desenvolve aqui na pousada tem uma pegada muito grande ligada à sustentabilidade, e também tem toda uma questão de sustentabilidade de bastidores, e aí a gente está falando não só, geralmente quando a gente fala sustentabilidade as pessoas pensam num dos tripés da sustentabilidade que é o ambiental, mas além disso a sustentabilidade ela é formada pela sustentabilidade ambiental, econômica e social. São esses três tripés que fazem a sustentabilidade. Sustentabilidade não é um lugar que se chega, é um caminho. A sustentabilidade ela nunca acaba. Todo momento que você rever seus processos, vai ver o que você está fazendo, você tem um plástico para tirar, você tem uma questão aí trabalhista mais interessante que você pode beneficiar melhor os funcionários para colocar. Tem toda uma questão ligada a isso. Então eu fico responsável por essa parte. Mas além disso, eu sou ornitólogo, para quem não sabe, o ornitólogo é o especialista em pássaros, em aves. Isso é bem interessante porque como ornitólogo e como biólogo eu ajudo a pensar e algumas vezes eu venho e conduzo várias atividades ligadas às experiências da pousada. Então o que a gente está fazendo aqui é uma delas, que é a observação de aves, a gente está passarinhando. Aqui onde a gente está, a Pousada da Junção, ela é fabulosa para se observar aves, a gente está encravado no meio do cerrado. A lista de aves da região aqui da pousada já passou de 230 espécies. Mas essa experiência da torre aqui, especialmente para quem não é observador muito fanático e está atrás de espécies específicas, eu acho super fantástico ver os passarinhos de pertinho, dá para você contar sobre a biologia deles e tudo mais. Mas a gente vai atrás de uns bichos um pouco mais raros, vamos ver se a gente tem sorte. A gente tá fazendo um voozinho de display já, pra chamar atenção, ó. Voo de display. Porque pra chamar atenção, esse bicho é tipo assim, orgasmos ornitológicos, observador de aves. Tá vendo? Orgasmos ornitológicos para um observador de aves. Hoje eu me considero um observador de aves, logo considerem um orgasmo ornitológico em curso. Ele é pequenininho, esse que eu falei que parece de pelúcia. Papa mosca do campo. Você vai ver a distribuição dele, ó, só do cerrado. Cerrado. Né? Então, e aqui esse é o ambiente, é um bicho que ele fica mais em campo limpo do cerrado. Olha que legal. A gente estava observando a guaracava de crista, um passarinho pequenininho, tem uma cristazinha cinzinha. E aí o Luciano acabou de contar uma história muito bacana sobre essa plantinha aqui, ó, erva de passarinho, que ela não é uma árvore, é só essa erva que está aqui, ó, é uma parasita.
O que acontece? A diferença dela para, por exemplo, uma bromélia. A bromélia ela só usa a árvore como suporte, ela não usa a árvore como fonte de nutriente. Já essa daqui não. As raízes dela crescem dentro da outra árvore, fica parasitando, pegando os nutrientes da árvore. E aí agora vai o pulo do gato, que é a parte mais interessante. Os passarinhos amam essa tal de erva de passarinho, porque quando está maduro, tem esse frutinho aqui que os passarinhos comem, adoram comer quando está maduro, só que ele é super pegajoso. Então esse fruto, depois que ele dá uma mastigada, começa a ficar pegajoso, ele ou tenta cuspir ou ele tenta cagar. E aí quando ele tenta cuspir, como é pegajoso, fica preso no bico do passarinho e ele tenta esfregar na árvore para poder soltar. E aí acaba que a semente fica presa na árvore. Ou no outro caso, quando ele tenta defecar, fica preso na cloaca e ele também esfrega a bunda no galho e aí acaba grudando no galho. Essa semente começa a brotar já grudada na árvore. É um tipo de dispersão dessa erva de passarinho. Ela não cai no chão, a semente não cai no chão, que é onde esse tipo de erva não ia conseguir vingar. E aí ele fica grudado no tronco da árvore, e aí daqui ele já começa a brotar, já coloca as raízes para dentro da árvore, já começa a parasitar desde a primeira fase da planta. Brilhante! A atividade em si é para observação de pássaro, né? Para birding, para passarinhar. Mas além de ver pássaro, a gente ainda fica observando pegada, cão do mato, veado campeiro. E aí a gente observa rastro de lagarto. Basicamente é uma caminhada, uma imersão aqui no cerrado. O foco, obviamente, é a observação dos pássaros. É uma terapia, para falar a verdade, porque você passa um tempinho aqui, você já se sente melhor, o ar mais puro, esse contato com a natureza é bom demais. Voltamos da passarinhada, vamos ali para a Lagoa das Araras fazer um caiaque. O lugar lá é lindo, pelo menos a gente já viu os vídeos e as fotos ali. Finalmente larguei a calça caqui para lá, coloquei um short, taquei protetor solar e vamos lá fazer um pouco de esporte, um pouco de exercício. Para nossa sorte, durante a nossa estada, a equipe do On Safari também estava na propriedade fazendo uma campanha para captura de onças. Se você ainda não conhece o trabalho da ONG On Safari, clica aí no banner para ver o primeiro vídeo lá da Trejunção. E no meio de tanto trabalho, o biólogo Carlos e o veterinário Joares tiraram um tempinho para mostrar pra gente como funcionam esses laços de captura. Às vezes é manter o mesmo tipo de padrão de piso que tem ali que o piso que tem aqui, tá? E aí vem um pouquinho da presunção, né? Que num cerrado desse tamanho o animal pisa exatamente aqui. Só vem aqui por esse lado e tu vai pôr só a mão esquerda aqui. A mão esquerda. Isso. Pode pôr. Que sustaço! Essa é a impressão que a onça tem, tá? E aí ela vai puxar. Aí ela vai puxar e vai tracionar. Cara, que massa! A gente não faz isso com turista, só para deixar claro. Aqui é até assim para vocês entenderem e para poder explicar qual é a sensação. Mas vocês vão contar uma história. Sim, vamos. Se sujou de areia um pouquinho. Tá? Pronto. Mas essa é a sensação que o animal... Então o que acontece? Vamos supor que o animal pisou e não caiu. Ele vai tomar um susto, mas não é nada. É quando a gente está caminhando, às vezes a gente engalha numa rama, tipo, puxa a perna, ou tropeça, mas ele não entende isso aqui como uma interferência humana. Eu vou desmontar para vocês verem e entenderem como é que é. Aqui, ó, escondido, ó, tem uma mola. E tem um sistema de ancoragem. São 4 barras de 1 metro de comprimento. Essa peça aqui sai, porque ela está solta, e o animal não vai se machucar, porque cada vez que ele der uma impulsão, essa mola aqui vai absorver o impacto. E esse cabo aqui é um cabo de segurança. E se o animal começar a fazer alguma intervenção, né, ele tem um giro sem fim aqui, ó. E isso aqui faz com que o animal rode, e mesmo que ele fique em volta, que engalhe alguma coisa, não vai obstruir, não vai dar lesão no braço do animal. Capturou o animal, então ó, aqui está a linha, certo? Ela está acionada, ó, presa aqui na base do cabo. Então quando o animal der um puxão, um estirão, essa linha desce
o imã cai e aí a gente vem para fazer a checagem. Ah, porque aí quando o imã cai, ele altera o sinal do bip, 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 vai mais rápido. Ah, cara, que demais isso. Então, assim, a ideia é ter uma intervenção mínima, tá? E rápida, né? Volta a falar, essa experiência a gente não deixa as pessoas terem, tá? Depois de capturada, a equipe chega para anestesiar a onça pintada, colocar o colar de monitoramento e coletar materiais e medidas para estudos. Olha isso. Eu vou sugerir pro dono da pousada para mudar o nome dessa lagoa. Não pode ser mais Lagoa das Araras. Tem que ser Lagoa do Paraíso. É meio cafona, mas isso aqui é um paraíso. Toda essa área que vocês estão vendo aqui no entorno da lagoa, ela é uma reserva, é uma RPPN, uma reserva particular do patrimônio natural. E ela o plano de manejo dela foi pensado para conservação e uso com os hóspedes. Então, foi planejado no plano de manejo da RPPN. Esse deck, passeios de bicicleta, então é para conservar mesmo a área. E o uso focado na educação ambiental, né? Porque a ideia é a gente explicar a vereda. Essa mesma lagoa é a lagoa de onde nasce o Rio Formoso, então o Rio Formoso é um rio importantíssimo aqui nessa região da Bahia. Ah, é a nascente do Formoso aqui? A nascente do Formoso é lá, ó. Ele sai daqui, aqui é o berço, vamos dizer que aqui é o berço. Ou mais seja, que a água, então por isso que a água é tão transparente, super limpa. É uma água com tem até poucos nutrientes, que você tem pouca deposição, e é um segredo que o jacaré anão tá aqui. O jacaré anão, vocês estão vendo a lagoa agora de dia, de noite a gente volta para cá. Então aproveitem para ver agora que de noite é outro cenário, como eu falei, como se fossem as aventuras de Pi. Você tá sem lua, você navega na lagoa, vendo as estrelas refletindo na lagoa. E o jacaré anão, ele mora aqui porque ele é um jacaré, é a menor espécie de jacaré do mundo. E ele não é muito de competir com os outros jacarés porque ele sai perdendo. Então ele mora aqui porque tem pouco nutriente nessa água, os outros jacarés não se estabelecem muito bem aqui. Não tem capivara, a gente raramente, né? Raramente. Você não vê capivara, você não vê os outros animais, já tem mais para baixo quando você entra mais aqui. Então ele tem a boca pequena, dá pra gente nadar sem muito risco. Não, problema nenhum. O principal, eu tô doido pra nadar. O principal alimento dele é come insetos. Então ele come aranha, come besouro. Ah, ok. O jacaré come insetos. Então sem perigo. Então vamos lá nesse caiaque. Como se não bastasse a lagoa ser sensacional, a pousada de Junção ainda preparou esse brunch lindo com essa paisagem, tirar o fôlego. Voltamos aqui para a Lagoa das Araras, mas dessa vez nada de caiaque, nada de passeio sob o sol. A gente veio tentar avistar o jacaré anão, que é a menor espécie de jacaré do mundo. E a gente vai dar um passeio pela lagoa de barco e, se a gente der muita sorte, a gente vai conseguir ver esse bichinho que deve ser... Qual o tamanho? De 1,20 m a 1 metro? O macho adulto chega no máximo 1,5 m, mas os que tem aqui são bem menores que o meu. Ouviram? Então o macho adulto chega a ter no máximo 1,5 m. Acabamos de voltar lá da Lagoa das Araras, onde a gente foi ver os jacarés anão. E, cara, muito legal a experiência, tipo, absurdamente legal. A gente começou meio sem sorte, pra falar a verdade. Acabou que a gente foi direto para umas áreas que normalmente encontram o jacaré anão, e a gente não encontrou esses jacarés lá. E aí a gente tava meio descrente, só que aí daqui a pouco desencantou. E, tipo, variou muito de tamanho. O primeiro que a gente viu era muito grande, assim... Para os jacarés anão,
foi muito grande. E depois a gente viu um monte bem pequenininhos, era tanto sapo, e era aquele som assim, parecia surround, cara, demais, demais. E aí a gente já voltando, né, depois dessa experiência super legal, a gente já voltando, e o Luciano com uma lanterna, e aí ele voltando com a lanterna assim, tudo mais, e eu meio com frio, tô até com agasalho aqui, meio com frio, assim, morrendo de fome, falando, ai meu Deus, vamos chegar logo na pousada pra eu comer. Do nada ele fala assim, acho que tem um lobo aqui, para o carro. E aí parou o carro, e a gente avistou um lobo, e daqui a pouco ele, não, são 2. Cara, 2 lobos, a gente avistou 2 lobos, um casal, um macho e uma fêmea. Eles não tinham colar de rastreamento, então foi na pura e simples observação. Luciano com o olho dele, enfim, ornitólogo, tipo, olho super treinado, assim, né, pra poder achar uns animaizinhos desse tamanho no meio da floresta. E aí veio aqueles 2 lobos gigantescos, vermelhos, gente, que pelo lindo. Mas foi, cara, na hora passou o frio, passou a fome. Cara, foi tão legal, foi surreal. Porque ontem a gente fez, né, o avistamento do lobo a gente encontrou a loba, mas ela tava sendo, né, rastreada e tal. Então a gente meio que já sabia qual era a direção que ia ir. E hoje a gente tava voltando pra casa, depois de ter visto os jacarés, de ter tido aquela experiência lá na Lagoa das Araras. E por hoje é só. Cara, que demais, que demais. Meu nome é João Vitor e esse é o Tesouros do Brasil. Quer dizer, esse foi